caminhando. Pode vir. Vem. E é o gol. É o gol. É o gol. É o gol. É o gol do Valentim. Uma criança, ela vence todos os obstáculos possíveis que a gente imagina, sempre com um sorriso no rosto. Obrigado, Roberto, pelo convite, obrigado. Sei que você é um fã aí do meu trabalho, sempre falou muito bem do meu trabalho e a gente fica feliz, né? Mas principalmente pela forma de ajudar as crianças, né? A gente fala que meu objetivo, a gente sempre tem que ter um objetivo na vida, né? E às vezes a gente pensa, meu trabalho não tem nenhum objetivo que vá fazer diferença na vida de alguém, mas fora dele tu pode fazer, né? Eu tive a honra e a sorte além de fazer o que eu gosto, posso ajudar alguém, posso fazer uma diferença no mundo que eu tô. Então acho que é isso que é o propósito, né? Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Roberto Carlos de Souza, sou jornalista e o objetivo aqui do canal é conversar, contar histórias de pessoas que nos inspiram com sua história de vida, com seu trabalho. E hoje nós vamos conversar um pouco com o Maurício, ele que é fisioterapeuta, vai contar um pouquinho da história da sua vida e um pouquinho do seu trabalho para nós. O Maurício é de Francisco Beltrão. Estou morando aqui nos vizinhos de fazer quase 4 anos já. Sempre me encontrei com a fisioterapia. Sempre gostei de várias áreas, sempre fui fã de várias áreas, mas eu não tinha interesse em trabalhar com criança. Sempre achei uma área muito difícil, que a gente, por mais que sempre me dei muito bem com criança, todo mundo me falava, meu pai, minha mãe, até minha sogra já falou que eu me dava muito bem com criança. Mas a gente não era uma coisa que eu me interessava naquele momento. Eu gostava de esporte, enfim, fazia até o que a minha esposa faz hoje, osteopatia, que era o que eu gostava, né? Mas dentro desse tempo, em uma clínica de Francisco Beltrão, que trabalhava só com criança, me convidou. E eu não trabalhava naquele momento, estava só me dedicando aos estudos e precisava trabalhar, né, no meio período. E aí aceitei como desafio. E acabei entrando nesse campo da pediatria, me encontrei muito e desde lá então, desde que me formei, nunca trabalhei com outra coisa, sempre trabalhei só com crianças, só dentro da área da pediatria, que é o que eu amo hoje, me identifico muito. As crianças para mim hoje, como eu falei no Dia das Crianças ali, eu postei um vídeo que deixa minha vida mais colorida, que me motiva a levantar, a trabalhar, a buscar a ser cada vez melhor. Às vezes tem o meu descanso, que é o final de semana, a gente está fazendo algum curso, está se especializando, buscando alguma forma de ajudar. A gente vê no olhar da família também a esperança através da gente, né? Como que funciona o teu trabalho, Maurício? Só para a gente contextualizar. Você é fisioterapeuta? Sim. Trabalha com crianças. Qual que é a linha dentro da fisioterapia que você atende? É fisioterapeuta pediátrico e neuropediátrico, né? É bom a gente deixar essa diferença, de separar, né? Qual que é a diferença do pediátrico para o neuropediátrico, para a gente entender que está em neuropediátrico é quando uma criança que vem, que é o mais comum do consultório, né? Apresenta alguma alteração neurológica, alguma patologia neurológica, né? Seja como uma síndrome genética, uma paralisia cerebral, aí ocasiona um atraso motor, né? Caso esse atraso motor, essa alteração no desenvolvimento da criança, e a gente vai trabalhar, vai fazer a intervenção para que ocorra, enfim, novas conquistas, novas aquisições motoras, né? Tentar manter uma aquisição motora que ela adquiriu, para a gente não perder também, né? A aquisição motora que você, eu vou ter, desculpa te cortar, mas a aquisição motora que você diz, o que significa isso? Aquisição motora são os movimentos do corpo. Movimentos do corpo. Tem crianças que às vezes a gente vai atender, tem 6 anos e nunca fez uma fisioterapia, vamos dizer assim, né? E não consegue nem segurar a cabeça, com 6 anos de idade. Tem uma idade motora muito abaixo do esperado, né? A gente vai intervir para tentar ocasionar novas conquistas, né? Evolução motora dela, né? Às vezes a gente pensa assim, eu tenho, por exemplo, uma criança que começou a caminhar com 9 anos de idade. A família às vezes já estava até um pouco mais apreensiva, com medo, né? Às vezes dentro de um contexto, às vezes até desiste, né? De procurar ajuda. E a gente, através do trabalho, da insistência, né? Com a criança, a gente conseguiu adquirir a aquisição motora mais esperada, que é a marcha, né? Todo mundo vem com o propósito de quero ver meu filho caminhar. Mas existem muitos fatores antes que a gente precisa conquistar para aí chegar no caminhar, né?
E essa é uma das crianças que eu falo assim que também é minha obra, né? Eu me sinto muito orgulhoso em falar, porque a gente conseguiu, chegou nesse ponto e eu sei que mais crianças podem chegar, né? Essas fases que você diz até chegar a caminhar. A criança chega aqui, usando um exemplo desse que você falou, ela chegou aqui, ela não caminhava sozinha, não se locomovia. Sim. Como que foi assim o histórico dela? A primeira evolução que ela teve, que os pais viram assim, que eu acredito que seja para os pais, seja algo grandioso, né? Pelo simples fato de fazer um movimento sozinho, né? Sim. Na verdade é assim, Roberto, a gente tem que pensar no desenvolvimento motor de uma criança típica, né? O que é a criança típica? Essa criança que tem um nascimento normal, que não ocorreu nada de diferente, né? Ela vai primeiro manter a cabeça, vai rolar, vai sentar, vai engatinhar, até então subir em pé para daí caminhar, né? Essa criança, quando ela veio comigo, ela já estava tentando engatinhar, mas ela engatinhou por anos e nunca teve interesse em levantar em pé sozinha ou então caminhar. Ela nunca estava muito tempo estagnada naquela forma ali. Não tinha interesse, não conseguia. Às vezes será por caminhar. falta de interesse da criança ou é algo que ela Não, a criança não conseguia. Ela não conseguia, né? Não conseguia. Né? Às vezes também ela precisava querer para caminhar, obviamente, mas ela também não conseguia. Ela tinha uma alteração neurológica que não permitia ela caminhar, né? Então, com isso, a gente, através de estímulo, muito trabalho, né, a gente conseguiu fazer hoje que ela caminha praticamente normal, né? Ainda falta muita coisa, né? Mas a gente aos pouquinhos, para quem então já tinha perdido a esperança, hoje a gente conseguiu colocar de novo eles no caminho da esperança de ter uma filha cada vez melhor, né? A pediatria é quando a criança nasceu, não é prematura, não tem uma paralisia cerebral, enfim, não tem nenhuma síndrome. Ela vem através de um atraso do desenvolvimento motor inespecífico, né? O que seria esse atraso do desenvolvimento motor inespecífico? Que não tem um motivo ocasionado que ocasionou o atraso da criança. E às vezes a criança já tem seus 2 aninhos de idade e não consegue nem engatinhar. Mas eu não ocasionou nada com meu filho, não houve nada, não tem nenhum diagnóstico. Mas não é através do diagnóstico que a gente precisa avaliar, né? E sim o que ela está apresentando para nós. Então isso seria mais a questão da diferença da pediatria para a neuropediatria. A neuropediatria já vem com um diagnóstico, já vem com uma certa alteração neurológica, e a pediatria não apresenta nada. Está apresentando atraso motor, ela está mais lenta que às vezes o outro coleguinha, que um primo, que um coleguinha da escola, mas não está conseguindo desenvolver conforme deveria se desenvolver. E aí a gente acaba abordando e fazendo a estimulação, né, para não ocasionar, enfim, alterações futuras, né. Na parte da pediatria, né, no caso da neuropediatria é questão da alteração neurológica em si, neurológica, né? Isso não tem muito, enfim, ocasionou por uma prematuridade, enfim, alguma coisa que alterou o desenvolvimento cerebral, né. A parte da pediatria, que a criança vem até nós, seja ela por uma questão de atraso no desenvolvimento, alguma alteração ortopédica, o que vai ocasionar o atraso? Às vezes um fator ambiental, fator biológico de casa, né? Às vezes não é pouco estimulada a criança, às vezes teve uma pneumonia, ficou muito tempo internada, tem criança que fica até 1 mês internada, e aí você vem, esse 1 mês, dentro do desenvolvimento de uma criança de 0 a 12 meses, é muito importante esse 1 mês perdido, porque vai ocasionar atraso na criança. E vai atrasando outros pontos, e vai atrasando, e vai atrasando, e vai atrasando. Se a gente pegar uma tabela do desenvolvimento, do 0 a 12 meses, a gente tem muitas aquisições motoras que a criança tem que fazer. A gente não percebe, porque a gente faz automático isso, né? A criança vai fazer automático. A gente vai reparar o desenvolvimento de uma criança e não vai notar que tem esses marcos atingidos, né? Então imagina 1 mês, a criança doente, já ocasiona um atraso. E com isso vai ocasionando outros atrasos, né? O ideal seria o quê? A família às vezes não quer trazer para fisioterapia. É tentar estimular em casa também, né? Ver que o filho nasceu, não só colocar o filho no mundo, né? Mas também colocar o filho no mundo e saber respeitar as suas aquisições motoras e ajudar a estimular, né? A gente também pode ser o terapeuta em casa, tentar estimular,
É tentar estimular o filho para que consiga desenvolver. Mas quando são pais de primeira viagem, por exemplo, não tem experiência nenhuma com criança, como saber o momento certo para cada evolução da criança? Na verdade, assim, a gente trabalha dentro de uma escala, né? A Roberta faz uma avaliação. Existem escalas padronizadas para você poder avaliar o desenvolvimento. É claro que um pai ou uma mãe, por não ter, às vezes, uma formação dentro da área da saúde, vai ter essa dificuldade. Aí, tô na dúvida do meu filho, não sei, ele não tá com 6 meses, não segura a cabeça. Vamos atrás do profissional, o profissional vai avaliar e vai realmente relatar o que está ocasionando de atraso, né? Às vezes está deixando a criança muito tempo deitada, não está realizando o time time, que é aquele de deixar a criança de barriguinha para baixo, né? Ou bruços, né? De uma forma menos técnica, né? Que é muito importante para o desenvolvimento dela. Ou então seguir as tabelas que são adequadas, né? Hoje a internet, se você dá uma procurada na tabela do desenvolvimento motor infantil, você consegue ver vários índices de idade, né? Às vezes tem autores que falam de 3 meses, segurar a cabeça, autores que falam de 4 meses, autores que falam que a criança com 7 meses tem que estar engatinhando, tem autores que falam que é com 9 meses, mas enfim, nunca foge muito desse tempo, né? Principalmente pai de primeira viagem tem essa dificuldade. Normalmente, quando vem da clínica, é pais de primeira viagem, que nota alguma coisa diferente no filho, não sabe como ajudar, e aí às vezes se informa alguma coisa, já se assusta que pode ser alguma coisa muito grave, e às vezes com 2, 3 atendimentos a criança evolui, desenvolve e tu não precisa mais ajudar, só com algumas orientações para a família também, né? E às vezes o que precisava era só um manejo da criança em casa, né? Um cuidado a mais, às vezes não deixar tanto na frente da TV, cuidar com os celulares, que tudo isso, o que é? A criança, ela nasce daquela forma dela ali, se a gente deixar ela só paradinha num canto, ela vai se acostumar a ficar só paradinha, né? Mas se você ensinar a criança a se movimentar, a se desenvolver, ela vai se desenvolver. Estímulo é tudo, né, na vida de uma criança. Você se identifica mais em alguma dessas áreas ou as duas elas se equiparam para você? Eu gosto das duas. Não posso, porque assim, eu gosto de trabalhar com as duas áreas. Tenho mais pacientes dentro da neuropediatria, me identifico mais com a neuropediatria, mas também trabalho com a pediatria em si convencional, porque é todo o campo, né? Criança, às vezes o pai vem, a mãe vem e a criança chora. Eu falo assim, gente, estou acostumado, porque eu atendo praticamente quase 50 crianças na semana. Algumas com 2 sessões, então somando tudo isso, dá quase 80 atendimentos numa semana, tudo com criança. Então eu estou acostumado com esse ambiente pediátrico. E assim, é difícil você colocar, gosto mais desse, gosto mais daquele, porque cada um te atrai o sorriso de um, a mania do outro, às vezes até a dificuldade de você acessar aquela criança através do choro, aquele desafio, você acaba gostando quando você alcança, você conquista, sabe? Tem criança que vem, não fica com ninguém. A gente vai, faz palhaçada, tenta conquistar e quando você conquista, a tua vitória, né? Você consegue trabalhar. Então assim, eu gosto da pediatria, seja ela neuropediatria ou a pediatria convencional, né? Inespecífica que a gente fala, mas eu gosto da pediatria. Eu sou identificado com as crianças, gosto de trabalhar com elas, me sinto bem. Tem algum caso que você possa citar para nós, Maurício, que você ficou assim realmente realizado, maravilhado e falar, caramba, é por isso que eu escolhi essa profissão? Tem. Olha, Roberto, bom, você mesmo me tem no Instagram ali, né? E você repara, a gente tem muitas conquistas, assim, que a gente... É difícil de citar uma, porque eu vejo assim, vamos pensar assim, você tem filho, né, Roberto? Mas não aconteceu nada com ele, mas se tivesse acontecido, a primeira coisa que um pai e uma mãe pensam e agora? Como que vai ser daqui para frente? Agonia, angústia, ansiedade, se meu filho vai se desenvolver ou não vai se desenvolver? Eu escuto isso quase toda semana dos pais, daqueles que ainda não conseguiram alcançar, né? O que a gente coloca como objetivo, né? Tive vários pacientes que conquistaram o engatinhar, que a gente não imaginava que ia conseguir. Pacientes que seguraram, só de segurar a cervical, de segurar a cabeça, de poder olhar para os lados, já é uma conquista muito grande. E aí a gente vê, através do olhar do pai, de uma mãe, que o filho está conseguindo, que o filho não vai ficar sempre acamado, na cama, né, que ele vai conseguir aproveitar as coisas em volta dele, eu acho que é uma conquista. Claro, tive conquistas assim, de que nem essa criança dos 9 anos que começou a caminhar depois de tarde, já tive criança com 7 anos que caminhou, criança com diagnóstico que quando nasceu o médico já falou, talvez tenha 30 dias de vida. E tá ali correndo, brincando, se divertindo, que você não disse que passou por tudo que passou. Tem muitos casos assim, é difícil de pontuar um caso. Posso dizer que eu tô
Eu trabalho com crianças que um adulto não conseguiria passar o que elas passam. E elas convivem com aquilo diariamente, os familiares convivem com aquilo diariamente e conseguem superar super bem, conseguem ter essa facilidade e ter essa maturidade de levar a vida. Uma criança, às vezes a gente tem um problema e reclama, né? Uma criança com todos os seus problemas, você nota o sorriso fácil delas, né? O que qualquer coisa vai agradar elas. Então eu aprendo muito com elas. É difícil de dizer, porque eu aprendo com todas as crianças, então é difícil de pontuar. Para mim, às vezes a criança mexeu um dedo, para mim já é uma conquista muito grande. A gente sabe o quanto a gente trabalhou para ocasionar aquilo, né? Então é difícil de dizer que se eu tenho algum caso preferido, assim, sabe? Isso! Mais um pouco. Muito bem, garota! Agora vem pegar a bola. Vem pegar a bola. Bora, Raia. Ergue a perna direita. A perna direita é essa. Pegou? Eu pego pra ti. Eu não tinha escolhido a pediatria, foi a pediatria que me escolheu, né? Comecei a trabalhar numa clínica, mas às vezes estava com a cabeça, será que é isso mesmo? Será que é isso? Mas a partir do momento que você convive com uma criança, você vê um lado mais fácil de levar a vida, sabe? A gente, por mais que seja tão óbvio de ver que uma criança gosta de brincar, de imaginar, de sonhar, né? A gente às vezes leva uma vida tudo muito corrida, né? Tudo muito agitada, nervosa, pensando sempre nos nossos problemas e não consegue às vezes aproveitar a vida de uma maneira mais leve, né? A criança, ela leva a vida assim. A gente pega crianças que passaram 4, 5 meses na UTI, Roberto, e elas estão aqui com nós, às vezes vendo também o seu coleguinha que consegue fazer mais coisas e ele mesmo com a sua limitação, eles aproveitam tudo aquilo, sabe? Eles conseguem viver, conseguem levar a vida mais leve. Então, assim, se eu tenho para trazer algo para um adulto que não trabalha com criança, que não tem esse prazer de conviver o que eu faço, né? Leve a vida mais leve, né? Leve a vida mais tranquila. Quando a gente vai reclamar, olha para o lado, vê que tem aquela criança que passa dificuldade, às vezes até para ir na escola, que não tem acessibilidade suficiente para ela, mas ela está ali, está querendo ir para a escola. Ela vai brincar, tem dificuldade, tem uma cadeira de roda, mas ela vai se divertir dentro das suas dificuldades, mas ela vai fazer. Às vezes a gente fica sempre pensando, meu Deus, quando que vai chegar meu momento, quando que vai chegar a minha hora de conquistar alguma coisa? A criança às vezes não tem, ela tem a dificuldade de segurar a cabeça, de se alimentar sozinha, mas está sempre feliz através do que ela está conquistando, né? Ela está ali todo dia batalhando, ela não tem uma vida de brincadeira igual as outras crianças, ela está ali vivendo a terapia, vivendo aquele momento de clínica, né? Mas está ali com o sorriso no rosto, sorriso estampado na carinha deles ali. A criança, ela tem, como eu falo, tem todas essas dificuldades da vida. A gente está aqui, às vezes, sei lá, a gente aconteceu de raspar o carro e parece que o ano acabou pra gente, né? E a gente não tem aquela, vamos lá, vamos pra cima, vamos organizar isso. Apareceu uma conta inesperada, a gente fica totalmente desanimado, né? Uma criança, ela vence todos os obstáculos possíveis que a gente imagina, sempre com um sorriso no rosto, sempre sonhando, acreditando, né? Vocês veem pais, as mães nervosas, totalmente nervosas, ansiosas. Será que meu filho vai fazer isso? Será que ele vai conseguir fazer isso? Meu Deus, se ele não conseguir. Mas a criança está com aquele sorrisão no rosto, com calma, né? Sabendo que talvez vai chegar a hora dela, que ela vai conseguir. E às vezes com todas as dificuldades, às vezes a família fica, meu Deus, meu filho não está conseguindo isso, fazer isso. Você olha, a criança está brincando, se divertindo da maneira dela, né? E às vezes a gente tem aquela dificuldade, não tem aquilo que a gente almeja naquele tempo, mas ela tá feliz com aquilo, sabe? Tá feliz com o que ela tem. E tá ali vivendo aquele ambiente clínico, vivendo um ambiente, às vezes tem as crianças brincando na rua, e ela tá ali dentro da clínica lutando por um objetivo, mas com um sorriso no rosto, não deixando de ser feliz. Acho que tem isso que eu acho bonito de uma criança, eu acho que até a gente acaba se emocionando um pouco por falar, é a parte dessa felicidade mesmo, né? A gente tem que ser um pouco criança às vezes. E a criança, mesmo com todas as dificuldades dela, ela não reclama. Eu nunca vi uma criança reclamar que não quer vir fazer. Eu já vi crianças que não querem vir fazer a fisioterapia. Isso acontece. Mas está ali porque sabe que tem um objetivo, sabe? Já sabe que ela quer conquistar alguma coisa.
Mas a gente às vezes não repara isso da criança. Os próprios pais não reparam que a criança está feliz. Ela não é acomodada. Não significa estar acomodado com aquilo que ela tem hoje. Ela quer conquistar. Tenho certeza, se quer tirar essa cadeira e ir caminhar, brincar, correr, jogar bola, ela vai querer. Mas ela está levando a vida mais leve, ela está sendo criança. Hoje, quais são os métodos que você trabalha aqui na clínica, Maurício? Eu trabalho com o método Cuevas Medic Exercise, que é um método chileno. Ele é um método criado, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas nos anos 70, pelo Ramon Cuevas, que mora no Chile, né? Ainda está vivo, tudo ainda está criando muitos exercícios, que é para habilitação neuromotora de uma criança, né? Ele vai trabalhar o desenvolvimento, o neurodesenvolvimento da criança. Também trabalho com treinamento locomotor, que é um trabalho focado diretamente na marcha da criança, voltado para a neuropediatria, né? E que junto com a neuromodulação, que é um aparelho estudado em Harvard, que eles, enfim, estudaram uma corrente, uma ferramenta para auxiliar nesse desenvolvimento da criança, né? A gente, então, essa neuromodulação mais o treinamento locomotor, a gente faz um intensivo na criança para que ela consiga adquirir principalmente a marcha, né? Depois de muito trabalho, às vezes a gente sabe que a marcha é um dos desenvolvimentos mais complexos numa criança, então a gente acaba, um dos movimentos mais complexos do corpo humano, né? É a marcha. Então a gente tem essa ferramenta chamada neuromodulação, ou TDCS, que a gente acaba trabalhando junto com o treinamento locomotor para o desenvolvimento da marcha da criança. E aí também tem algumas especialidades voltadas para o autismo, né? Hoje o autismo está numa crescente, né? Muitos diagnósticos, que é a terapia ABA e a terapia Denver, que são algumas das terapias que a gente trabalha, algumas das abordagens que a gente trabalha com a criança com autismo, né? Hoje eu atendo em 2 cidades, né, em Francisco Beltrão, eu tenho minha sala lá, e também aqui na cidade de Dois Vizinhos, que é onde eu estou morando hoje, que é o nosso forte de pacientes, né, onde a gente está mais focado, onde a minha esposa também trabalha aqui. Ela é osteopata, trabalha com a parte da osteopatia tanto adulta como pediátrica também. Por causa dessa questão de eu trabalhar com crianças, de estar envolvido com crianças, ela também se identificou, né? Então ela está fazendo a formação dela em osteopatia pediátrica. Também temos a psicóloga Ana, que trabalha com nós, totalmente voltada para o campo de crianças e adolescentes, né? E tem o terapeuta ocupacional Bruno, que também é focado totalmente com crianças. Tem a fisioterapeuta Ângela também, que também está começando a atender crianças, ajudando nós nessa forma, que a demanda crescente está muito grande, né? Mas o nosso foco, meu foco, Maurício, é voltado para a pediatria. E como faz para encontrar o Maurício ou a clínica, no caso? A gente tem o Instagram, né? Que é @afetofisioterapia, afeto com 2T. E o meu Instagram, que é @Maurício Leite, né? Com 2 As ou 2 U's, agora não lembro. Nós vamos colocar lá. Eu sou muito desligado com rede social. Mas assim, a gente coloca todos os nossos trabalhos lá, as mãezinhas postam foto, marcam a gente coloca alguns casos que a gente tem de evoluções maravilhosas que nós tivemos, né? Inclusive tem algumas imagens aqui que a gente colocou. Enquanto você ia falando, tem as imagens de algumas crianças aí, né? Legal. Que eu acho que isso é importante para que as pessoas vejam, para que tomem o conhecimento, para que esse trabalho ele tem que ser difundido, as pessoas têm que conhecer, sendo aqui bem específico aí o trabalho da clínica, o trabalho do Maurício, né? Que isso aqui é algo que eu sempre vi, sempre falei para você que é algo grandioso, né? Que você leva alegria para as famílias, leva alegria para as crianças, e isso realmente é maravilhoso, né? Maurício, gostaria de agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade. A gente marcou no outro momento, não deu certo, mas hoje ainda bem que a gente conseguiu conversar, né? E levar essa informação aqui no vídeo. E para os pais, enfim, para quem precisar de atendimento ou quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho, qual que é o endereço se a pessoa quiser vir até aqui conhecer o trabalho de vocês? Eu agradeço, Roberto, pelo convite. Nosso endereço está localizado em cima da Polo Brás, né, ao lado aqui da Vale Iguaçu, né, a revendedora da Chevrolet.
Fica no segundo andar, no prédio de esquina, aqui no segundo andar, na sala 205. Vai ser uma honra atender, né? Fica na Avenida Presidente Kennedy também, esqueci de falar na rua. Vai ser uma honra atender os pacientes, fazer uma avaliação, enfim. A gente está atendendo bastante, mas sempre cabe mais um paciente, né? A gente sempre pode ajudar cada vez mais. Está um pouco mais corrida, a agenda é um pouco mais apertada, a gente sempre dá um jeito, né? Tem sábado e domingo, né? Então dá pra dar um jeito. Eu vejo que o teu objetivo não é somente atender o paciente, mas sim realmente ajudar o paciente. Porque a gente acompanha alguns casos mais de perto, né, Maurício? E que você simplesmente se dispõe a estar fora do horário comercial, de estar lá, de acompanhar a pessoa, acompanhar o pai, acompanhar a mãe, junto com a criança em outras atividades que não somente a fisioterapia, né? Então isso, parabéns aí pela tua atitude, pelo teu trabalho e mais uma vez obrigado por estar participando aqui da nossa conversa no nosso canal. Eu acho muito importante, né? A criança não é só a clínica, né? Como eu falei, às vezes lá na clínica ela está um pouco mais envergonhada, com mais dificuldade, mas é preciso ver ela com outras crianças, né? Ver ela com outras crianças, ver ela em outros locais, em outros ambientes. Então, já fui acompanhar a criança no futsal, ver como que era o desempenho dela. Isso, claro, com alterações menores, né? Mas tem criança que vai pro karatê, que vai lá na Enzando, onde você pratica lá, que eu já mandei crianças para lá. Tem crianças também que vão no balé. Puder fazer além da clínica, inserir ela em outras atividades, acho que é importante, né? Se a gente for pensar em parte financeira, né, Roberto? Eu tenho crianças que vêm aqui e me oferecem mundos e fundos para mim fazer a criança andar, ou fazer a criança se movimentar, mas não é assim. A gente tem que pensar na criança no contexto, em clínica, em ambiente externo, né? Fazer ela se desenvolver. Isso também faz parte para ela. Casando os dois objetivos, a gente vai conseguir, né? E também tem uma questão que a gente tem também um projeto aqui na clínica, a gente atende algumas crianças, envolvido com a prefeitura mesmo, né? Não são muitas, eu não consigo atender muitas, mas a gente tem um projeto, tá tentando aos poucos, né, alinhar mais esse projeto e tentar ajudar, quanto mais possível, né, de criança, melhor.